Olha, é complicado, viu? O São Paulo entra em campo, a gente senta no sofá, coração acelerado, esperando aquele futebol que empolga, que envolve, que faz a gente acreditar. Mas o que a gente viu no primeiro tempo contra o Sport foi de doer. Um apagão geral. Ninguém se encontrou. Ninguém se impôs. E quando o time adversário percebe isso, meu amigo, é aí que a casa começa a cair. E caiu. Yang, esse garoto que a diretoria aposta tanto, que muitos na torcida abraçaram pela personalidade, teve uma noite para esquecer. Só que não dá para esquecer. Porque todo mundo viu. Porque custou caro. O primeiro gol. Bola simples, jogada previsível. E ele, parado, olhando. Falha grotesca. Coisa de jogador que tá desconectado do jogo. Que não entende o peso da camisa. Aí vem o segundo gol. E aí já é para gritar, para arrancar os cabelos. O Sport, limitado tecnicamente, mas organizado taticamente, aproveitou a bagunça do São Paulo e, de novo, encontrou espaço. Yang, mais uma vez, parecia desligado. Não saiu certo, não ficou certo, não fez nada certo. Resultado, 2-0 no placar. E a torcida, revoltada, com razão. Porque não é só o placar. É a postura. É o sangue que não aparece. É a falta de alma. E o que mais incomoda é que a gente sabe que esse elenco tem qualidade. Que tem jogador que desequilibra. Que tem peça que pode resolver. Mas precisa ter atitude. Precisa entrar com vontade. Com raça. Com aquele espírito que a gente viu na Sul-Americana de 2022. Com aquele brilho nos olhos que fez o torcedor voltar a acreditar. E isso não pode sumir. O primeiro tempo acabou com o Morumbi calado. E quando o Morumbi cala, é porque a coisa tá feia. A torcida não é de abandonar. A torcida é de empurrar, de gritar, de cobrar. Mas também é de sentir. E o sentimento naquele momento era de frustração. Porque não era só o resultado. Era a sensação de que o time não estava nem aí. Mas aí, no segundo tempo, entra Lucas. E, meu amigo, quando Lucas entra, o jogo muda. É impressionante o que esse cara representa. Não é só a técnica. É a liderança. É o respeito que impõe. É o jeito como ele pega a bola, encara a marcação, chama o jogo. É o São Paulo vivo, pulsando, respirando de novo. Com ele, o time cresce. Com ele, o estádio volta a cantar. Lucas não fez gol, mas mudou tudo. Cada jogada dele é uma ameaça. Ele prende 2, 3 marcadores. Ele clareia o jogo. Ele dá opção. Ele acelera. Ele pensa. Ele executa. E mais, ele passa confiança. É tipo aquele irmão mais velho que chega e diz: calma, deixa comigo. E a molecada parece que acorda. Parece que lembra da responsabilidade. E foi nessa toada que Mike, outro que saiu do banco, entrou com sangue nos olhos. O garoto parece que sentiu a energia do Lucas. E foi pra cima. Não teve medo. Não pensou 2 vezes. Foi vertical. Foi direto. Foi agressivo. E, quando teve a chance, não desperdiçou. Gol do São Paulo. O gol que colocou a gente de volta no jogo. O 2-1 incendiou o Morumbi. A torcida voltou a cantar. A acreditar. Porque agora tinha time em campo. Agora tinha pressão. Agora tinha triangulação, ultrapassagem, finalização. O Sport recuou. Tremeram. Porque viram que o gigante acordou. E quando São Paulo acorda, amigo, é difícil segurar. Ainda mais com a casa cheia. Então veio o empate. Justo. Merecido. Com cara de redenção. Não por ser grande futebol. Mas pela entrega. Pela mudança de postura. Pelo orgulho ferido. Mike, de novo ele, deixou a sua marca. Deu vida ao time. Salvou a noite. Impediu o vexame. Porque perder pro Sport, em casa, seria trágico. E ele não deixou. Agora, vamos falar a real. Esse jogo serve de lição. Não dá pra entrar desligado. Não dá pra achar que só o nome assusta. Que a camisa resolve sozinha. Porque hoje em dia, ninguém respeita mais camisa. Todo mundo vem pra cima. Todo mundo morde. Todo mundo quer os 3 pontos. E se o São Paulo não entender isso, vai continuar tropeçando. Yang precisa entender que é goleiro do São Paulo. Que não pode vacilar assim. Que cada erro custa caro. E que, quando a bola entra,
o torcedor sente como se tivesse tomado um soco no estômago. Porque a gente sofre. A gente vive esse clube. E exige mais. Porque sabe que pode mais. E que tem que ser mais. Já Lucas, esse dispensa comentários. Ele é o termômetro. Quando ele tá bem, o time joga. Quando ele tá em campo, parece que todo mundo se organiza. Que todo mundo se anima. E é por isso que ele tem que ser titular. Sempre. Enquanto tiver condições físicas, tem que começar jogando. Porque ele muda tudo. Mike mostrou personalidade. E isso, num time que muitas vezes parece apático, é ouro. Ele não pipoca. Ele não se esconde. E mais, ele entrega. Ele finaliza. Ele participa. Tem que ter sequência. Tem que ser premiado pela atitude. Porque mostrou que pode ser útil. Que pode ser decisivo. Que merece espaço. Rogério tem méritos por mudar o time. Mas também precisa ser cobrado pelo primeiro tempo. Porque não dá para demorar tanto para mexer. Não dá para esperar o time estar perdendo por 2 para reagir. Tem que ser mais ágil. Mais ousado. Mais corajoso. Porque às vezes, esperar demais custa caro. E quase custou. A defesa precisa de ajustes. Urgente. Não dá para sofrer 2 gols por jogo. Não dá para ser tão vulnerável. Tão frágil. O adversário chega uma vez, 2 vezes, e marca. Cadê a solidez? Cadê a compactação? Cadê a cobertura? Tem que treinar mais. Tem que corrigir. Porque não se ganha campeonato tomando 2 por partida. O meio-campo sentiu falta de criatividade. De organização. De pensar o jogo. Quando Lucas entrou, tudo mudou. Mas antes disso, era só toque de lado. Nada vertical. Ninguém rompendo linhas. Falta ousadia. Falta confiança. Falta aquele passe que quebra a defesa. E isso tem que melhorar. O ataque, no segundo tempo, teve volume. Mas no primeiro, apagado. Nulo. Desconectado. E aí fica fácil pro adversário. Precisa de mais movimentação. Mais troca de posição. Mais infiltração. Porque qualidade tem. Falta ligar o modo on desde o apito inicial. Porque o futebol não espera. O ponto conquistado, pelas circunstâncias, foi bom. Mas não pode esconder os problemas. Não pode mascarar a realidade. O São Paulo precisa evoluir. Precisa se impor. Precisa dominar os jogos do início ao fim. Não só quando tá perdendo. Não só quando o adversário recua. A torcida fez a parte dela. Cantou. Cobrou. Empurrou. Vaiou quando teve que vaiar. Aplaudiu quando teve que aplaudir. Porque é isso que o torcedor faz. Ele sente. Ele reage. Ele vive cada lance. E por isso, merece mais. Merece entrega. Merece raça. Merece respeito. Agora é virar a chave. Pensar na Libertadores. Porque aí o buraco é mais embaixo. Não dá para começar igual começou contra o Sport. Porque se começar assim, não dá tempo de reagir. A competição é traiçoeira. É de detalhe. E o São Paulo não pode errar. Tem que entrar mordendo. Tem que jogar como se fosse final. Porque é. A confiança do torcedor tá abalada. Mas não destruída. Ainda dá para acreditar. Ainda dá para confiar. Porque tem peças. Tem elenco. Tem treinador. Falta regularidade. Falta intensidade. Falta foco. Mas dá tempo de ajustar. E tem que ajustar agora. Porque o calendário não perdoa. Vamos torcer para que esse empate sirva como ponto de virada. Como alerta. Como chamada de atenção. Que a diretoria, o técnico e os jogadores entendam que não dá mais para vacilar. Que cada ponto perdido hoje faz falta lá na frente. E que o torcedor não aguenta mais frustração. Chega de oscilação. Chega de sofrimento desnecessário. O São Paulo é gigante. É tricampeão do mundo. É clube de massa. De história. De glória. E precisa honrar isso. Em campo. Com bola. Com entrega. Com sangue nos olhos. Como fizeram Lucas e Mike. Esse empate, com gosto de vitória, pode ser o recomeço. Pode ser o ponto de partida para uma arrancada. Mas só vai ser se houver consciência. Se houver trabalho. Se houver atitude. E principalmente, se houver vergonha na cara. Porque,
No fim das contas, o torcedor quer isso. Um time que lute, que brigue, que não aceite a derrota, que reaja, que jogue por ele, por nós, pelo escudo, pela história. E esse São Paulo tem condições de ser esse time. Basta querer, basta acordar. Agora é hora de deixar o passado no passado, de usar os erros como lição, de valorizar os acertos e de seguir em frente, porque a temporada ainda está viva. E o torcedor, mesmo calejado, ainda acredita, ainda apoia, ainda sonha. Vamos, São Paulo, honra essa camisa. Faz a torcida sorrir de novo. Porque quando o tricolor joga com alma, ninguém segura, ninguém para. É só querer, é só jogar com o coração. Como o Lucas, como o Mike, como o torcedor quer ver. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Ele chegou. Sem alarde, sem custo, sem estardalhaço. Mas quem entende de futebol sentiu a terra tremer no exato instante em que ele pisou no solo sagrado do Morumbi. Emiliano Martínez, o paredão da Argentina e campeão do mundo, agora é jogador do São Paulo. E o mais inacreditável, chegou de graça. O torcedor tricolor ainda tenta entender como isso foi possível. Mas uma coisa é certa, o São Paulo acaba de dar um passo gigantesco rumo à consagração. Hernan Crespo, nosso comandante, não escondeu a empolgação. O técnico argentino conhece bem o compatriota. Sabe de sua liderança, sua entrega, sua capacidade de mudar o destino de uma partida com uma simples defesa. E, mais do que isso, Crespo enxerga em Martínez a peça que faltava para transformar o São Paulo em um time temido em todo o continente. O anúncio pegou todos de surpresa. A diretoria, que vinha sendo criticada por certa letargia no mercado, agiu com maestria nos bastidores. Trabalhou em silêncio, longe dos holofotes, e conseguiu o que parecia impossível: convencer Emiliano Martínez a vestir a camisa do tricolor sem envolver nenhuma compensação financeira. Os bastidores dessa contratação ainda estão sendo revelados. Fala-se em um projeto esportivo ambicioso, em conversas longas e francas entre Crespo e Martínez, em promessas de protagonismo e idolatria. O fato é que o goleiro chegou motivado. Em suas primeiras palavras como jogador do São Paulo, falou em recomeço, desafio e honra. E como não se emocionar com isso? O torcedor são paulino, acostumado a sofrer nas últimas temporadas, ganhou um motivo para sonhar. Martínez não é apenas um reforço. Ele representa uma mudança de mentalidade. Um símbolo de que o São Paulo voltou a pensar grande, a se comportar como gigante. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, torcedores de outros clubes reagiram com incredulidade. Como deixaram o São Paulo contratar o Martínez de graça? Questionavam. A resposta ainda não está clara, mas o fato é que o tricolor saiu na frente e mostrou que ainda sabe surpreender. Dentro de campo, as expectativas são enormes. Martínez chega para assumir a titularidade absoluta. Com sua personalidade forte, suas defesas milagrosas e seu espírito competitivo, ele promete ser o novo líder do elenco. Um nome que inspira respeito, que impõe presença e que transforma o time desde a defesa. Crespo já começou a montar o time ao redor dele. A zaga, que vinha oscilando, ganha novo fôlego com um goleiro que orienta, organiza e cobra. Os jovens, como Beraldo e Diego Costa, sabem que agora tem um verdadeiro guardião por trás. E isso muda tudo. Mas não é só dentro de campo que Martínez impacta. Sua chegada eleva o moral do elenco, empolga a torcida e reaquece o ambiente do clube. A presença de um campeão mundial contagia. É impossível não se sentir maior ao lado de alguém que já venceu os maiores. Martínez traz consigo uma bagagem de títulos, de experiência e de personalidade. Ele não se intimida. Já enfrentou os maiores atacantes do mundo. Já decidiu partidas nos pênaltis com frieza cirúrgica. E agora vai defender o manto tricolor com a mesma intensidade. O goleiro argentino sempre teve uma relação próxima com o futebol brasileiro. Em entrevistas antigas, já elogiava a paixão da torcida e a atmosfera única dos estádios. Quando surgiu a oportunidade de jogar no São Paulo, não pensou duas vezes. É um clube gigante, com história, com alma, afirmou. A diretoria, por sua vez, celebrou a contratação como um marco. É o tipo de atleta que eleva o nível de todo o time, disse um dirigente. Quando você traz um nome como o dele, todos os outros se inspiram. A barra sobe. A exigência aumenta. E o rendimento acompanha.
A torcida está em êxtase. As vendas de camisas com o nome de Martínez dispararam. O clube prepara uma recepção calorosa no Morumbi, com direito a mosaico, bandeirões e uma multidão apaixonada. Será um daqueles dias em que o estádio vibra não por um gol, mas por uma chegada. E que chegada! Emiliano Martínez não é apenas um reforço. É um sinal. Um aviso. O São Paulo está vivo. Está de volta ao protagonismo. E quer mais. Com ele no gol, o time ganha confiança, estabilidade e ambição. Deixa de ser coadjuvante para virar protagonista. Crespo, sempre sereno, deixou escapar um sorriso ao falar sobre a contratação. Ele é diferente. Um líder. Um vencedor. E tem tudo a ver com o que queremos construir aqui, disse o treinador. Palavras que soam como música aos ouvidos do torcedor. E não poderia ser diferente. Em tempos de desconfiança e oscilações, ver o clube dar um passo tão ousado e certeiro reacende a esperança. Afinal, se foi possível trazer Martínez de graça, o que mais será possível nos próximos meses? Nos bastidores, fala-se em novos reforços. Nomes de peso. Jogadores que já atuaram na Europa e que veem no São Paulo uma chance de recomeçar. A chegada de Martínez pode ser a primeira peça de um quebra-cabeça ambicioso. Um novo ciclo. Mas o foco agora é nele. Emiliano. Dibu. O paredão. O homem que silenciou o Maracanã em 2021 e que, agora, quer ouvir o Morumbi gritar seu nome. E vai ouvir. Porque a torcida tricolor sabe reconhecer seus heróis. E sabe quando está diante de um deles. Os treinos já começaram. E, dizem os jornalistas presentes, impressiona o nível de intensidade de Martínez. Grita, orienta, vibra. Cobra o tempo todo. Quer todos ligados, atentos, focados. Ele não veio para brincar. Veio para fazer história. E história ele sabe fazer. Seja com defesas impossíveis, seja com provocações que desestabilizam adversários. Martínez é um personagem. Um protagonista. E o São Paulo, que tanto precisou de figuras assim nos últimos anos, enfim tem o seu. Nos próximos jogos, a expectativa é vê-lo em ação. O Morumbi vai pulsar. A torcida vai cantar. E o goleiro argentino, com sua tradicional confiança, vai mostrar que não veio a passeio. Veio para vencer. Veio para marcar época. E como será lindo ver ele levantando taças com a camisa tricolor. Porque é isso que o torcedor quer. É isso que o clube merece. E é isso que Emiliano Martínez sabe fazer. Sua trajetória no São Paulo está apenas começando. Mas já entrou para a história. Pela ousadia da contratação, pela simbologia da chegada, pela esperança que despertou. O São Paulo, tantas vezes desacreditado, renasce com ele. Renasce com uma defesa sólida, com um elenco motivado e com um torcedor novamente empolgado. Martínez sabe o que representa vestir essa camisa. E o torcedor sabe o que esperar dele. Entrega, garra e milagres debaixo das través. A conexão é imediata. O amor, inevitável. No fim das contas, o que parecia um sonho distante virou realidade. E que realidade maravilhosa! Emiliano Martínez é do São Paulo. E chegou de graça. Nem mesmo o mais otimista dos tricolores imaginava algo assim. Mas aconteceu. E agora é hora de aproveitar cada defesa, cada gesto, cada grito. Porque estamos diante de algo especial. O Morumbi será seu palco. A torcida, seu escudo. E a camisa tricolor, seu novo manto sagrado. Emiliano, seja bem-vindo. Aqui é São Paulo. E aqui, você já é ídolo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.